Então, vamos lá, gente. Seguinte. Vocês estão vendo eu mexendo aí? Sim. Tá, então, o basicão do basicão é isso aí, né? Todas as terças-feiras. Vamos começar ali, cara. Ouvindo? O que é isso aqui, gente? Então, todas as... Vocês estão me ouvindo aí? Que eu apertei uns negócios aqui. Estão me ouvindo, gente? Ouvindo sim, vendo a tela não. Ah, então é isso. Sabia que eu apertei muito errado aqui, peraí. E agora? Agora tá dando para ouvir e ver a tela. Ah, ótimo. Então vamos lá. Então, os nossos encontros serão às manhãs, né? A gente vai tirar dúvida, etc. Mas normalmente eu tiro dúvida e dou aula, né? Então, questão de questionário, fórum, tarefa, você já sabe o que é. Então, nós vamos começar aqui, ó, falar sobre estrutura de capital. Falta tanto de coisa, mas não ver. Então, vamos ver aqui, ó. Então, olha só. O que vocês viram lá com o Marcos Arias, né? Vocês viram lá Finanças 1. Espera que tem alguém tentando aqui. Só um minutinho. Gabriel. Bom dia, Gabriel. Então, a nossa disciplina aqui se chama Administração Financeira e Orçamentária 2. Nós vamos dar continuidade lá, a Administração Financeira e Orçamentária 1, que foi dada aí por Marcos, né? Então, ele fica aí mais com a parte de cálculos, parte de investimento e financiamento a curto prazo. Mas alguém entra... Ó, tá dando core, hein? E aí, a administração financeira, gente, o básico dela é o quê? A gente estuda o comportamento dos investimentos, dos financiamentos e do capital de giro. A administração é isso, financeira é isso, né? Tanto a curto como a longo prazo. Então, o que eu quero saber? A administração financeira, a palavra finanças, né? Ela, imagina uma caixa d'água, né? Tem gente que fala assim, isso aí está discutindo uma mesa redonda e fala assim, isso aí é um problema socioeconômico financeiro, né? Aí nem sabe o que está falando. Como não sabe o que está falando, fala os três ao mesmo tempo, que aí você também que está escutando não entende, não sabe também o que é, e todo mundo no final concorda. É isso mesmo, problema da sociedade, né? Aí depende do que está. É igual o João Plenário, né? Lá da Praça é Nossa, né? Enrola e todo mundo fica feliz. Então, é importante a gente saber os significados, né? Então, imagina uma caixa d'água, cheia ou meia vazão, uma torneira embaixo, uma torneira em cima. A torneira em cima para poder encher e a torneira embaixo para poder abrir e sair a água. Então, imagine que a água que fica na caixa d'água seria a riqueza da empresa. A torneira que sai a água seria a saída de água, ou seja, saída de recursos. E a torneira que fica em cima para encher a caixa d'água seria a torneira de entrada, ou seja, entrada de água. No caso da empresa, entrada de recursos. Então, quando você estuda
somente a torneira de entrada de água com a torneira de saída de água, fazendo analogia, nós estamos fazendo uma análise do fluxo de água passando para a empresa, fluxo de caixa, entenderam? Fazendo aí uma brincadeira aí, né? Então, o que é administração financeira? Administrar a entrada e saída de dinheiro na empresa, né? Então, a resultante dessa entrada e saída de dinheiro, se ficar mais dinheiro, né? Ou seja, se ficar mais água na caixa d'água, a caixa d'água vai inchar mais, né? Ou seja, fazendo analogia com a empresa vai crescer, vai ficar mais robusta. Ao contrário disso, a água vai esvaziando, né? Você vai fechando, vai chegar um ponto que a caixa d'água não tem água nenhuma, ou seja, você está no processo de falência, fazendo uma analogia com a empresa. Então, agora, quando vocês forem falar de finanças, né? Mirem em dinheiro, tratamento do dinheiro. Dito isso, então, a palavra capital é outro sinônimo também que a gente tem que entender. Né? Todo mundo, capital intelectual é uma coisa, capital social é uma coisa, né? Um significado. Capital dinheiro é outro significado, então depende do contexto que você está falando. Então, olha só, estrutura de capital. Como nós estamos falando de empresa, então a estrutura do dinheiro na empresa, né? Então, estrutura de capital é um custo, né, de capital, que é o conjunto ali dos recursos de curto e longo prazo que a empresa obtém para poder fazer os seus investimentos em estrutura física, né? Móveis, utensílios, o próprio capital de giro, que é aquela folga financeira para poder a empresa não passar aperto quando ela não tiver entradas suficientes para fazer os seus pagamentos. Então, você tem aquele dinheirinho à parte, né? Igual a gente tem aí, né? Você tem você ganha R$2.000 de salário, as suas despesas médias ficam em torno de 1.500, aí você tem uma gordurinha aí de R$500, você guarda ali, deixa ela ali para poder, para alguma eventualidade, né? Alguém adoeceu, você vai ter que fazer uma consulta imediata, um acidente, uma eventualidade que não estava prevista. Aí você tem aí, de um lado, né, alguns conceitos. Então, balanço patrimonial, como vocês já estudaram aí, contabilidade geral, não sei se foi com a Paula, deve ter sido com a Paula. Essa formatação aí, ela, desde a 1494 é desse jeito, né, gente? Então, não tem como mudar isso, né? Então, você tem o ativo de um lado, passivo do outro. O ativo, você pode entender ele também como investimento. Então, você tem ativos fixos, você tem ativos circulantes, que a gente pode chamar aí de capital de giro, né? Então, você tem os retornos. Também você pode considerar ativo como retorno. Passivo, você pode entender ele também como fonte de financiamento, onde que vem o dinheiro para aplicar lá no ativo. Você tem as fontes próprias, ou seja, o sócio colocou dinheiro na empresa, e você tem as fontes de terceiros, ou seja, você está pegando dinheiro emprestado, seja de banco, seja de financiamento, seja de uso da força de trabalho dos funcionários, seja de fornecedores, ou seja, você comprou material e vai pagar a prazo, né? Então, você tem aí um custo desse dinheiro, beleza? Então, investimento no ativo, aqui tem os exemplos, você tem máquina, estoque, caixa e banco, né? Contas a receber. E você tem, como reclassificação, você tem investimento fixo, estrutura física, móveis, utensílios, tudo eu posso considerar como investimento. Lembre-se que nós estamos falando na linguagem financeira, não estamos com enfoque contábil, tá? Vejam que a linguagem dos financistas, né? Eu chamo de fonte de financiamento, investimento. O contador, ele vai entender mais para o lado ativo, passivo, né? Por isso que nas empresas há um confronto assim meio velado entre contabilidade e a área financeira, porque a área financeira trabalha com dinheiro vigente, né? Entrada e saída de recursos. A contabilidade trabalha com dados passados, né?
Então, por exemplo, na contabilidade, para nós, você tem a contas a receber, tem lá um dinheirão lá, né? Clientes, temporariamente, né? Que se vendeu. Então, você está bem. Só que o cara financeiro, o que adianta você ter tantão de dinheiro para receber, mas o dinheiro não está aqui, né? A gente tem água, luz, telefone, tem que pagar hoje. Então, um exemplo aí de uma certa dissonância, né, entre os entendimentos sobre alguns conceitos entre a contabilidade e o pessoal da administração, principalmente o pessoal da administração financeira. Você tem os investimentos fixos, né, ou estrutura física, que a gente já falou. Você tem os investimentos em capital de giro, né, que são capital de giro, são nada mais nada menos, que nós vamos falar aqui embaixo, entenda-se como ativo circulante. Todos os ativos circulantes, né, você pode considerar ele como ativo de giro. São os investimentos existentes em função do giro normal da atividade da empresa, por conta do descasamento entre os prazos de compra e venda, né? Então, você pode comprar e vender e ter que pagar essa compra para revender antes de receber do cliente. São os prazos médios, né? Então, aqui eu fiz uma analogia aqui, ó, ativo circulante, mesma coisa que capital de giro. Então, no ativo circulante, você tem uma alta liquidez. O que é a palavra liquidez? Capacidade de um ativo transformar em dinheiro. Então, por isso que o caixa é o primeiro da conta do ativo. Por quê? Porque o caixa já é o dinheiro, não tem mais, né? Dinheiro já é dinheiro. Banco vem logo depois, porque tem uma alta liquidez, mas tem algum empecilho. O dinheiro não está aqui, está lá no banco, dependendo do volume, você tem que ligar para o gerente, pode levar 1 ou 2 dias para liberar. Então, o grau de dificuldade vai organizando aquele ativo dentro do conceito de liquidez. Então, você tem uma alta liquidez, né? Esse capital, esse ativo, ele gira rápido, né? Estoque, né? Você vende ele, virou dinheiro. Banco também já é dinheiro, você só tem um empecilhozinho ali, mas ele está à sua disposição. O caixa já está à sua disposição imediata. Contas a receber, que é o cliente, está um pouquinho mais distante, porque você depende do cliente, da data que você combinou com ele dele pagar, e pode ser que nessa data que chegue ele não pague, né? Então ele vai ficando mais para baixo. E você tem a baixa rentabilidade. Por quê? O dinheiro, ele não está aplicado, né? O dinheiro no caixa não está aplicado, ele está parado lá. O dinheiro que está na conta corrente do banco também está parado lá, não está rendendo. O dinheiro que você vendeu a mercadoria e está com o cliente está parado, porque o cliente não te pagou, então você também, a rentabilidade é pouca. Só quando ele pagar que você vai ver, né? Os juros que você colocou lá dentro, se foram suficientes para esperar aquele tempo que você acordou com ele, né? Porque durante o tempo o dinheiro perde valor, né? Você tem no grupo de baixo, no balanço, o ativo não circulante. O que é o ativo não circulante? Aí vem, são os ativos da estrutura física, né? Móveis, veículos, todos eles, máquinas, né? Todos os ativos ligados à estrutura da empresa, para fazer ela ganhar dinheiro. Porém, ela tem baixa liquidez. Então, vamos imaginar uma indústria, você compra máquina caríssima, só que ela vai ficar lá, fincada lá e produzindo produtos. Sua intenção não é vender a sua máquina. A intenção da indústria é vender os produtos que a máquina faz. Então, essa máquina ela vai trabalhar lá, né, por um longo tempo, vai ter que ter manutenção, vai sofrer depreciação e vai chegar num ponto, quando ela não tiver sucateada, aí a gestão vai decidir se troca, né, se compra outra e etc. Mas ela tem uma alta rentabilidade, porque essas máquinas, imaginem a galinha dos ovos de ouro, né? A máquina é a galinha, né? Então ela tem baixa liquidez porque não vou vender a galinha, eu quero vender os ovos dela. Então ela é alta, tem uma alta rentabilidade, ela rende muito. No caso da máquina, a mesma coisa, ela produz, né, produtos que você vai vender. Então, o conceito de liquidez, facilidade de conversão de ativo em dinheiro, rentabilidade, capacidade da posse de um ativo de gerar mais dinheiro. Fonte de financiamentos, né, que é aqui do lado aqui que a gente está trabalhando, né? Ou seja, a gente está fazendo uma leitura do balanço patrimonial com enfoque, com a visão da turma da administração financeira. Então, você tem a fonte de financiamento ou passivo. Então, todo e qualquer passivo é uma fonte de financiamento. Já falamos lá em cima. Capital próprio são os recursos dos sócios e a rentabilidade desses recursos aplicados na empresa, que a gente chama de lucro, né?
E você tem o capital de terceiro, que são aquilo que nós falamos, salários, fornecedores, né, empréstimos, financiamentos bancários, né? Então, não é pecado você pegar dinheiro com capital de terceiros. Pecado é você pegar esse dinheiro e não saber o que fazer para poder gerar dinheiro suficiente para pagar essa dívida e ainda sobrar um pouco para você. Aí é incompetência. Aí não pegue dinheiro emprestado. Você não sabe o que fazer. Passivo circulante, fazendo a mesma leitura que nós fizemos com ativo circulante, ele tem alta exigibilidade. Exigibilidade. O que é isso? A turma vai cobrar rapidamente essa dívida, né? Então, salários a pagar, né? Fornecedores, não paga essa turma não para você ver. Água, luz, telefone, né? Ficou 1 mês, 2 meses dentro da legislação, eles vão lá e cortam, né? É um custo grande no Brasil. Passivo não circulante. Então, a diferença de passivo circulante, passivo não circulante, ativo circulante, ativo não circulante, é que todos eles têm um prazo de 1 ano, né? Então, o ativo circulante, a realização dele, ou seja, a transformação em dinheiro tem que ser até 1 ano. Ativo não circulante é acima de 1 ano. O conceito do passivo é a mesma coisa, só que no enfoque de dívidas, né? Eu tenho dívidas até 1 ano, eu chamo de passivo circulante. Eu tenho dívidas após 1 ano, eu tenho passivo não circulante. Não circulante, continuando aqui, ele tem baixa exigibilidade, lógico, ele está longe, né? Então, o credor não vai te cobrar uma dívida que você acordou com ele, que vai ser paga em 500 parcelas, né? Então, tem baixa exigibilidade. E o patrimônio líquido, nenhuma exigibilidade, porque esse dinheiro aqui foi o dono. Então, ele apostou todas as fichas dele. Se ele perder, ele não vai exigir dele mesmo, né? Então, o risco é grande, porque se ele perder, perdeu, né? Entra em falência e senta e chora, né? Exigibilidade, proximidade da data do vencimento daquele passivo, né? Quanto mais rápido a exigência de pagamento, e o custo de capital, valor pago a título de remuneração pela utilização daquele capital. Quanto que você tem que remunerar esse dinheiro que você tomou emprestado. Todo e qualquer investimento, ou seja, ativo, precisa ser financiado por alguma fonte, passivo, tá vendo? Então, passivo seriam as fontes de recursos e o ativo seria as origens, o destino dos recursos, né? Falando a mesma coisa, passivo, financiamento, ativo, investimento. Falando a mesma coisa, passivo, custo do capital, ativo, retorno. Então, essa lógica, gente, é a base da disciplina nossa aqui de finanças, né? De administração financeira. Então, assim, uma boa gestão financeira depende da escolha dos investimentos, ou seja, onde que você vai aplicar o dinheiro e de onde que você vai tirar o dinheiro. Por falta de conhecimento, muitas micro e pequenas empresas têm a sua continuidade interrompida. Porque, às vezes, a pessoa sai, né, do emprego, trabalhou 20, 30 anos lá, e é mandada embora, ou qualquer que seja o motivo que ela saiu, e quer ingressar na vida empreendedora, né? Mas aí não tem conhecimento suficiente, ou não busca conhecimento suficiente, e aí monta um negócio sem um devido planejamento, né? E aí chega a um certo ponto que aquele dinheiro que fez o acerto, né, da sua demissão, vai todo por água abaixo, né? Porque a pessoa, ela recebe a indenização, né, o acerto, mas tem que comer, né? Tem que comer, pagar as contas particulares, etc. E aí e também investir naquele sonho, né, de uma empresa. Se não for bem planejado, a gente tem aí resultados que vocês conhecem muito bem aí perto de vocês, né, amigos, etc., que começaram o negócio e faliram, né? A gente conhece sempre um, né? Nossa, aquele fulano de tal ali tinha tudo, tinha um monte de coisa, mas perdeu tudo. Sempre a gente conhece alguém, né? Que já teve já teve essa história, né? Essa situação. Tudo bem até agora, gente? Tranquilo. Tá. Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar um pouquinho de fundamentos da gestão do capital de giro, né? Então, a gente entende que o capital de giro é o capital, né? São as contas lá do capital circulante.
As operações, né, compra e venda de qualquer empresa, pode gerar lucro. Consequentemente, se for à vista, né, aumenta o saldo do caixa. Então, alguns efeitos aqui que a gente pode ver. Ó. E o lucro, né, a definição do lucro é bastante intuitiva para muita gente, né? Então, de maneira geral, a empresa tem lucro quando ela consegue aumentar o seu patrimônio, a sua riqueza. Então, eu já falei isso para vocês, não sei se foi para vocês, mas uma noção, aí isso aqui é um conceito econômico, tá, gente? Então, vamos lá. Como que você sabe que você está mais rico, mais pobre, sem fazer conta, né? Basta você fazer uma comparação com a sua vida há um ano atrás, né? Então, ó, um ano atrás, nesse mesmo período, eu já tinha trocado de carro, eu consigo ir no restaurante todo final de semana, eu vou ao cinema todo final de semana, isso há um ano atrás. Vamos ver se você consegue fazer no mesmo período esse ano? Se você conseguir fazer isso, a renda que você teve foi suficiente para manter a sua qualidade de vida. Então, você não ficou nem mais rico, nem mais pobre. E aí, as distorções para cima ou para baixo vai te falar se você ficou mais rico ou mais pobre. Ou seja, se você conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia no ano passado, né? 2 viagens por ano, trocar de roupa todo mês, sei lá, você ficou mais rico. Se você faz menos coisas do que no ano passado, você ficou mais pobre, né? Isso é uma forma aí bem lúdica aí para a gente perceber, né, como é que a gente está aí na fita, né? Bom, então aí eu montei um balanço para a gente poder ir verificando, né, qual que é o impacto no caixa se acontecer mediante algumas operações. Então, olha só, o balanço é esse aqui, né? Considerando o balanço patrimonial acima, haverá lucro para os fatos que ocorrerem? Então, vamos lá. Foi comprado novas máquinas no valor de 10 mil, ou seja, e com pagamento, forem compradas novas máquinas no valor de 10 mil com pagamento à vista, vai ter lucro? Olha, comprar máquina vai entrar aqui nas máquinas 35 vai passar para 45 e o dinheiro pagou vai sair do caixa, né? Essa operação gerou lucro? Para gerar lucro, tem que ter a movimentação da conta receitas e custos e despesas. Não houve. Então, não, pois esta operação não modifica o resultado, o lucro ou prejuízo da empresa. Não houve receita ou despesa, né? B. Parte dos móveis, então a gente tem móveis aqui 20 mil, né? No valor de 10 mil, for vendida pelo mesmo montante da compra, né? Então eu estou vendendo pelo custo. Aqui, se eu estou vendendo pelo custo, não vai alterar o lucro, né? Porque eu vou ter uma receita de 10 mil, mas eu vou ter um custo de 10 mil também. Então, receita menos o custo vai dar zero. Então, você não movimentou a conta, a DRE, né? O lucro barra o resultado da empresa. Agora, continuando a pergunta, e se a venda for por 8 mil? Ou seja, você está vendendo abaixo do custo. Vai afetar o resultado? Sim. Né? Você vai ter um prejuízo, porque você vai vender por 8 mil, mas te custou 10 mil. Você vai ter um prejuízo de 2 mil reais. Vai afetar o lucro? Sim. Por aí vai. Né? A empresa recebe metade das contas a receber. Então, a gente tem que 20 mil. Então, nós vamos receber 10 mil. Sem ocorrência de juros, né? Limpinho. Vai afetar o lucro? Não, pois esta operação não modifica o resultado. O cliente, lá quando você vendeu, aí sim, modificou. Quando foi constituída essa conta aqui de 20 mil, né? Venda, se foi venda à vista, esse dinheiro entrou aqui no caixa, já sumiu, né? Já, você paga e compra, né? Então, houve uma entrada de receita. Mas, né, agora, aqui eu já estou na fase posterior. Vendi, recebi a receita, paguei o imposto, agora estou esperando o cliente me pagar. Então, nesse fato contábil, não vai
afetar o resultado da empresa, ou seja, nem vai ter lucro nem prejuízo. Então, aqui vemos as conclusões, né? A empresa gera lucro quando vende produto ou serviço por preço superior aos seus produtos. Se eu colocasse aqui, a empresa gera prejuízo quando ela vende por preços inferiores aos seus custos, né? Faz operação em que gera ganhos, juros, venda de ativo, físico, né? Então, por exemplo, aquela conta a receber. Se ela receber juros pela demora, multa, né? Não pagou no dia certo, então esses valores separadamente vão afetar o resultado, porque vão entrar na conta lá de juros recebidos, multas recebidas, né? Então vai gerar uma receitinha lá, e isso aí vai gerar um lucrinho lá. No entanto, o seu lucro diminui quando ela incorre em novas despesas, quando vende um ativo com prejuízo, comprei um carro por 10 mil, estou vendendo ele por 8, quando tem que pagar juros. Ninguém gosta, né? No mundo dos negócios, utilizamos muito o termo de regime de competência, né? Então, aqui é muito importante a gente entender o que é regime de competência e regime de caixa, né? Então, tem o princípio da competência, que são 6 princípios da contabilidade, né? O princípio da entidade, da competência, da oportunidade, do custo base com valor monetário, da prudência, e um outro aí que eu não lembro. O último, o sexto aí, não lembro. Já foram 17, para vocês terem ideia. Então, para vocês verem como a coisa não é fácil, não, né? Quando eu fiz meu curso de graduação em Ciências Contábeis, eu estudava como os 17 princípios contábeis. Agora, já no fim de carreira, já passava para 6. Vamos ver até onde que chega esse negócio. Então, você tem algumas competências de algumas operações, né? Então, aqui, vendas, momento de sua ocorrência, independe da fonte de pagamento. Se pagar à vista, se pagar a prazo, né? Você vendeu. Compra de estoque e matéria-prima não afeta o lucro diretamente. O impacto ocorrerá quando você consumir essa matéria-prima, porque aí ela vai entrar no processo de produção. Então, quando entra no processo de produção, ela transforma de investimento, passa para ser custo. Despesa com salários e encargos sociais, mesmo que o colaborador trabalhou, né? Você vai aportar essa despesa naquele momento que ele trabalhou. Então, regime de competência. Despesa com aluguel, da mesma coisa, mês da utilização. Não é no mês que você pagou a conta, não. Despesas ou receitas de juros, mês que foram gerados. Depreciação, momento do registro. Compra de ativos físicos, não afeta o lucro da empresa. Todas essas operações aqui que a gente está... deixa eu ver se eu entro alguém aqui, peraí, gente. Não, né? Tá. Todas essas operações aqui, elas podem ou não afetar o lucro, né? No caso aqui, grande parte não, mas elas foram registradas dentro de um regime que a gente chama de competência. Então, a gente vai detalhar ele aqui mais, dentro do princípio, né? Então, a gente tem aqui o regime é o sistema utilizado para apuração do lucro ou prejuízo de uma determinada empresa em período especificado, dentro daquele mês, dentro daquela semana, dentro daquele ano. Então, empresas com muitas vendas a prazo e pouco prazo para pagamento dos fornecedores, o lucro é alto e o caixa é baixo, né? Por quê? Você tem uma lucratividade alta, mas a turma paga a prazo, né? Então, o seu caixa fica ali, aquela minguança, né? Fica entrando aos pouquinhos. Por isso que quando surgiram os shoppings populares, né? A turma ficou bem na fita, né? Porque só vendia a prazo. Hoje tem cartão de... Não entrava maquininha, né? Hoje tem maquininha de débito, crédito, você recebe cheque, né? A coisa tá diferente. Você tem aí as empresas com poucas vendas no mês, mas com uma grande captação de empréstimo, né? Então, ela vende pouco, mas vende alto e recebe ali na boca, né? Então, você tem um caixa elevado, lucro, só que o lucro é baixo, né? Porque você faz muito empréstimo, então esses empréstimos geram despesas, né? De juros, né? De despesa. Então, às vezes, você fica vendo lá o caixa entrando dinheiro, nossa, tá entrando dinheiro pra caramba no caixa. A maioria desses valores aí você vai ter que guardar para você pagar o empréstimo que você fez. Então, são noções básicas que os empresários, por não entenderem ou por entrarem numa ciranda irreversível, caem, né? E o que a gente já viu falar, o que a gente sempre vê aí, né? Entra no processo de falência e
uma espiral de falência, né? Que não, às vezes não consegue voltar. Professor, não, voltou, pode deixar. A tela tinha ficado preta. Voltou aí agora? Voltou. Tá. Bom, então você tem aqui o regime de caixa, sistema na qual as transações são registradas quando impactam o saldo das disponibilidades da empresa. Essa palavra disponibilidades, no mundo financeiro, ela entenda como o que são as disponibilidades da empresa. É aqueles recursos que estão pertinho dela para ela poder lançar a mão para poder pagar suas contas. Então, quais são as contas disponíveis? Caixa, banco, contas a receber e aplicação financeira imediata, de liquidez imediata. Então, essas contas contábeis, elas sempre estarão lá no topo, né, do ativo, e você pode juntar essas 4 contas, pode chamá-las de disponibilidades, tá? Aquele recurso que está na sua mão ali, que a qualquer momento você pode abrir mão para quitar alguma conta, fazer um lançamento, né, de aquisição, o que for. Saldo de caixa, óbvio, né? É a diferença entre o que entrou e o que saiu, né? Então, fluxo de caixa, lembrando aí da caixa d'água que eu falei para vocês, nada mais é do que confrontar os recebimentos com os pagamentos. Se a resultante for um valor positivo, você tem um fluxo de caixa positivo. E o contrário, fluxo de caixa negativo, né? O total das entradas for menor do que o total das saídas, você vai ter um saldo negativo. Então, aqui no fluxo de caixa, a gente não fala lucro e prejuízo, não. Cuidado. Resultado de fluxo de caixa é o saldo positivo ou negativo. Tem gente que fala, eu tive um lucro lá no caixa. Não existe isso. Lucro, a gente faz o confronto de receita com despesa e tem a demonstração própria para isso, que é a DRE, né? Então, vamos ver aqui se aquele mesmo balanço, né? Aquelas mesmas operações vão afetar o caixa ou não. Outrora, nós fizemos uma análise se iria afetar o lucro, né, ou não. Agora nós vamos ver se vai alterar o saldo, né, do caixa, se vai ficar positivo ou negativo, né? Então, mesma coisa. Forem compradas novas máquinas no valor de 10 mil com pagamento à vista, vai afetar o caixa, né? Você vai ter que pagar, vai ter que ter uma saída de 10 mil reais lá. Parte dos móveis no valor de 10 mil for vendido a prazo. Se uma parte foi vendida a prazo, evidentemente que a outra parte foi à vista. Vai afetar o caixa? Né? Não. Ambos casos não há movimentação de caixa. Aqui só está falando foi vendido a prazo pelo mesmo montante da compra, né? E eu que fiz a leitura errada. Os 10 mil totais, eles serão considerados como receber posteriormente. Então, não afeta o caixa. E se a venda a prazo for feita por 8 mil, né? Se ele não colocar à vista ou a prazo aqui, do mesmo jeito. Mas aqui ele já está bem claro, né? Se a venda a prazo for feita por 8 mil, também não afeta o caixa. A empresa recebe metade da conta a receber sem ocorrência de juros para atraso de pagamento? Sim, ela está recebendo. Então, essa palavra de receber aqui é entrada, né? Então, vai afetar o caixa. Só acertar esse negócio aqui. É pior do que o conserto, né? Então, as conclusões que a gente pode chegar é que a empresa gera fluxo de caixa positivo, ou seja, saldo positivo, quando ela recebe venda de ativos fixos, capta empréstimo, recebe juros. E o contrário, do caixa é negativo, ela paga a compra, paga a aquisição de novos ativos, paga juros, amortece um empréstimo que ela captou lá atrás e distribui lucro para os sócios, né? Então ela tem que sair do caixa, o dinheiro. Então, como gerenciar o capital de giro, né? Uma forma aí de gerenciar estoques, principalmente estoques e contas a receber, né? O que ele tem?
nós já falamos lá em cima, ele tem elevada liquidez, né? Baixa rentabilidade. Então, quer dizer que o capital de giro é igual ativo circulante. Já chegamos a essa conclusão. E aí, agora, nós vamos rever aí, né, os principais indicadores, né, que também entra dentro da administração financeira, porque trata-se de liquidez, né, então é administração financeira. Então, características de indicador. Um parênteses aqui, viu, gente? Vocês que vão militar na área de administração, não esqueçam de orientar os seus funcionários ou orientar os gestores que empresa é bom ela trabalhar com indicadores, tá? É porque fugir dessa coisa do imprevisto, né? Do chutômetro, né? Tal de expertise, feeling, né? Feeling personalizado. Não consegue transmitir. Eu não consigo passar o meu feeling para o meu filho. Né? Somos cabeças diferentes, mas eu consigo passar uma técnica para ele e ele passar para o filho dele, etc. Bom, principais características dos indicadores de liquidez, né? Foco na segurança e na capacidade de pagamento da empresa, confrontação entre valores do ativo e do passivo, pode ser circulante ou não circulante. Em uma situação de segurança, os valores considerados abaixo ou acima de 1 pode ser bons ou ruins, né? No caso da liquidez, será considerado bom, valores superiores a 1, que aqui é dinheiro, né? R$1. Caso o passivo circulante seja maior, os índices evidentemente ficarão inferiores, porque você vai comparar contas do ativo com o passivo. Se o passivo for maior do que o ativo, esse índice vai ser inferior a 1. Aí é questão de matemática lá da quinta série, né? Fração. Então, os índices aqui, nesse caso, são calculados com resultantes de fração, né? Então, se você olhar o numerador e o denominador, vai te ajudar aí. Então, no caso da liquidez corrente, é um indicador que fala sobre a capacidade da empresa de pagar suas dívidas a curto prazo. Lembramos que curto prazo é até 1 ano, né? No mundo contábil. Então, a liquidez corrente, a fórmula é essa, né? O ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, tem um exemplo aqui, né, de valores, 35 mil de ativo, 27 de passivo, 35 dividido por 27 deu 1,30. Então, isso quer dizer o quê? Para cada R$1 da dívida, a curto prazo, a empresa tem 1,30 para pagar. Então, ela está bem na fita. Lembramos que então, a liquidez corrente seria isso. Aqui está bem embolado aqui, né? Vou baixar um pouquinho aqui. A liquidez geral. Você vai pegar a mesma fórmula que você fez na liquidez corrente e vai acrescentar uma continha lá do ativo não circulante, né? Que é o ativo realizável a longo prazo, ou seja, acima de 1 ano. Você vai pegar só uma continha lá e somar seu ativo circulante para ver como é que fica, né? Então, a liquidez geral passou para 1,41. Continua bem. Liquidez seca. Eu quero ver a minha dependência de um ativo lá qualquer. No caso aqui, vamos tirar o estoque para ver como é que fica? Será que eu consigo pagar as minhas dívidas desconsiderando o que eu tenho no estoque? Caiu bem, né? Porque você tirou o estoque, mas você continua. Né? Então, você está bem na fita. Para cada R$1 de dívida, você tem 1,11 para pagar, desconsiderando aquele dinheiro que está lá a ser realizado, que está no estoque, né? Ser vendido e transformado em dinheiro. É como se eu fizesse o seguinte, olha, não vamos contar com estoque, vamos supor que eu não vou receber nada de estoque. Os meus ativos circulantes conseguem pagar as minhas dívidas imediatas? Que esse indicador aqui está falando, sim. E, por fim, você tem aqui uma visão mais rápida, né, do capital de giro circulante, ou seja, qual o dinheiro que está circulando geral aí, né? Então, aí você faz essa continha macro aqui, ó, bate o olho, o auditor faz muito disso, né? Pega o balanço e já faz essa conta aí, rápida, né? Pega o total de ativos circulantes e subtrai do passivo circulante. Se for positivo, tem capital razoável, senão a empresa está com complicações aí financeiras. E agora uma outra etapa, nós vamos falar dos índices e prazos.
beber só uma aguinha aqui que tá seco o clima, minha garganta também. Então, você tem os índices e prazos médios, né? Então, o que é os prazos médios aqui? Então, isso aqui é muito importante para as empresas, principalmente que faturam, né? À vista, prazo. Então, tem que ter essa mente. A fórmula geral é o quê? Nós temos aqui, por exemplo, prazo médio de estoque, né? Então, quanto tempo que a empresa leva para consumir os seus estoques adquiridos? Ou seja, esse prazo, ela vai ter que comprar, né? Então, a palavra consumir não é comer, não, né, gente? A palavra consumir aqui significa, se for uma indústria, né? Esse produto aqui vai entrar lá no processo produtivo. E se for comércio, né? Você tá comprando. Então, o prazo médio aqui do giro do estoque vai ser o valor que está lá no estoque dividido pelo custo da mercadoria vendida, ou seja, o valor que foi dado baixa, o valor, as unidades que foram vendidas, né? Então, você tem um estoque e a média de saída a gente representa aqui pelo custo médio da mercadoria vendida. Vezes o tempo que você está estudando, se é por semana, se é por mês, normalmente é 30 dias ou 360 dias, dependendo da empresa. O próprio exemplo vai te falar, né? É em um mês. Então, você entende que esse número de dias aqui vai ser 30 dias. Ah, não pode ser 31 dias, não. Aí vem aquela história, né, gente? O tempo comercial é 30 dias. Então, os dados aqui, a empresa vendeu 200 mil do seu estoque, né? Então, o custo aqui vai ser 200 mil, CMV. O estoque médio dela é 50 mil, então 50 mil dividido por 200 mil vai dar 7,5, que representa dias. Se você for ler aqui, é 7 dias e meio, né? Então, meio-dia acaba o estoque, né? Depois do 7º dia, né? Então, aqui você analisa meio redondo isso aqui, tá? Sempre para mais conservador. Então, em torno de 8 dias. Então, o estoque dessa empresa, a cada 8 dias, ela tem que comprar novamente. Mesmo raciocínio, análogo, é o prazo médio de recebimento. Se eu vendi a prazo, qual que é o tempo médio que eu tenho, que eu vou receber? Então, tem aqui os dados, né? Vendeu 600 mil e tem uma média de contas a receber lá, 900 mil, ou seja, esses 900 mil que fica lá parado lá para receber, né? Então, você pega 900 dividido por 600, né? Ao contrário, né? 600 dividido por 900, você tem 45 aqui. Então, quer dizer o quê? A cada 45 dias eu recebo todas as minhas vendas a prazo. Prazo médio de pagamento, você tem quanto tempo leva para eu pagar um produto que eu comprei, que eu vou revender, né? Então, um exemplo aqui, eu comprei 250 mil e eu tenho um saldo de dívida de 140 mil, né? Então, pela fórmula aqui, ó, né? 140 mil dividido pelas compras, você vai estar 16,8, ou seja, 17 dias, né? Então, eu tenho que pagar os meus fornecedores a cada 17 dias. Então, se a gente fosse falar de uma mesma empresa, dessa mesma empresa aqui, ó, ela tem prazo médio de recebimento, ela leva 45 dias para receber, mas ela tem que pagar em 17, ela está numa situação muito complicada, ela está recebendo quase 3 vezes o tempo, né, para receber em relação ao pagamento. Tem que pagar em 17 dias, mas está recebendo dinheiro daqui a 45 dias, né? Então, é uma situação complicada. Ela vai ter que ter um capital de giro, ou seja, um dinheiro, uma folga, né? Para cobrir suas despesas imediatas entre 45 dias e 17, né? Então, vai ter 30, 28 dias. Ela vai ter que se virar para pagar suas continhas em 28 dias. Então, a análise dos indicadores é isso, né? Um prazo maior significa maior financiamento. Então, prazos médios de estoque, prazo médio de recebimento. Então, a questão do prazo médio de estoque é quanto menor, melhor, né? Porque aí você gira rapidamente. Prazo médio de recebimento também, quanto menor, melhor. E os de pagamento, quanto maior, melhor. Quanto você puder empurrar mais as suas dívidas, melhor, né? O pagamento de suas dívidas. Então, aqui a gente tem uns índices cíclicos, né? Isso aqui você já deve ter visto, né? Então, um gráficos em que você compra um produto, né? Você vende esse produto
você tem que pagar o fornecedor, porque você comprou lá atrás a prazo, e lá na frente você vai receber as vendas. Então, nesses cortes aqui, né, entre a compra e a venda, você tem um prazo médio do giro do estoque. Então, e entre a venda do produto até o recebimento, você tem um prazo médio de recebimento. Entre a compra do produto e o pagamento do fornecedor, que você comprou esse produto, você tem aqui o prazo médio de pagamento. Então, esse pedacinho de prazo médio de giro do estoque, você tem um ciclo econômico. E o ciclo financeiro é o quê? Desde o momento que você vendeu, desde o momento que você pagou, você está mexendo com dinheiro, né? Até o momento que você recebeu o dinheiro. Entre a compra e o recebimento das vendas, você tem o ciclo da operação, que pode variar de produto para produto. Por exemplo, o ciclo, nesse caso aqui, normalmente é 30 dias. Mas o ciclo, por exemplo, da venda de um navio pode transcender meses, até ano, né? Então, você tem umas equações aqui que a gente vai falar. Então, o ciclo econômico, eu fiz a leitura aqui no gráfico, sem olhar aqui a legenda, agora a gente vai olhando a legenda, né? Então, o ciclo econômico é o prazo necessário para que a empresa gere resultado econômico, lucro com prejuízo, ou seja, desde o momento que ela adquire seus estoques até o momento da venda. Eu já falei todos eles aqui lá em cima, né? Então, aqui você tem as formulazinhas, período de estocagem, período de recebimento das vendas. Então, você tem o ciclo da operação. O que é? O ciclo operacional é igual ao prazo médio de estoque, esse pedacinho vermelho aqui, mais esse pedação grandão aqui, prazo médio de recebimento. Então, no gráfico, essa formulazinha aqui, dá para a gente ler perfeitamente aqui nesse quadro. Ciclo financeiro é o prazo do recebimento, é o prazo do seu ciclo operacional para o qual a empresa demandará recursos para se financiar, né? Ou seja, desde o momento que ela paga o seu fornecedor até o momento que ela recebe. Você tem essa fórmulazinha aqui, né? Aí nós vamos brincar agora. Ciclo operacional menos prazo médio de pagamento. Então, qual que é a leitura disso? Ciclo financeiro maior que zero, a empresa paga os fornecedores antes de receber os clientes. Isso é ruim. Ciclo financeiro menor, ao contrário, né? A empresa paga os fornecedores após receber dos clientes. Então, isso é bom. A leitura daqueles dados lá em cima, que eu já fiz para vocês, né? Então, aí você joga para os ciclos, né? Então, calcule os ciclos econômico, operacional e financeiro. Você tem os prazos médios, que estão os dados aqui. Então, o ciclo operacional será 52 dias e meio, ou seja, nesse caso, entre compra o produto e recebimento vai ser quase 2 meses, né? Você comprou um produto para revender e recebeu o valor da venda desse produto, vai levar quase 53 dias, né? Coitado. E o ciclo CC, né, que a gente chama também de ciclo financeiro, né, é o prazo do ciclo financeiro para o qual a empresa demandará recurso, o tempo que você vai precisar de dinheiro, vai levar 35 dias. Então, análise. Essa empresa está girando seu estoque em 8 dias, porém apresenta um gap, né, um período que ela vai ficar sem recurso, né, significativo entre os recebimentos das vendas e o pagamento das vendas. Eu falei 28 dias lá, que eu fiz a conta de cabeça, mas são 27, né? Este gap demandará da empresa buscar recursos para saldar seus compromissos. E é isso, meus caros. Rafael, Lenon, Luiz, Maria Isabela, Júlia e Gabriel. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá tranquilo, né, gente? Tá, as atividades estão lá no Moodle, tá? E qualquer dúvida, quiserem comentar, quiserem buscar mais informações, eu estou lá no chat, né? Pode mandar para mim. Quem me conhece aí sabe que a gente está sempre pronto para auxiliá-los. Beleza? Beleza, falou. Então tá jóia, gente. Um bom dia para vocês, tá? Bom dia, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.